pequena cidade de Acatán, no México, correu um boato na cidade de que andavam por ali pessoas traficantes de órgãos que sequestravam crianças e vendiam para o mercado informal os órgãos daquelas crianças. A cidade estava apavorada com aquela notícia. Ricardo Flores, um jovem de 21 anos, estudante de direito, e seu tio Alberto, de 43 anos, que tinham ido à cidade para fazer compras, se desentenderam com alguns moradores da cidade que os acusavam de ser os traficantes de órgãos. Eles foram levados para a delegacia para dar então o seu depoimento. Não demorou muito para que a notícia se espalhasse pelas redes sociais de que os traficantes de órgãos, aqueles que sequestravam crianças, estavam dando depoimento na delegacia e que por falta de provas estariam sendo colocados em liberdade. A população assistiu e espalhou rapidamente as notícias pelas redes sociais, quando na verdade um homem chamado Francisco Martinez, muito influente na cidade, através do Facebook fez uma chamada ao vivo e dizia: acreditem em mim, os traficantes de órgãos estão aqui na delegacia da nossa cidade, venham para cá. Logo logo uma multidão cercou a delegacia e os homens, após serem liberados, eis que foram conduzidos até lá por perturbação do sossego, foram tomados pela multidão que os lincharam e acabaram, inclusive, os queimando vivo e filmaram através das redes sociais para que todas as pessoas pudessem assistir. Isso foi muito doloroso porque a mãe de Ricardo foi uma das pessoas que assistiu ao vivo à morte de seu filho, a quem ela sabia que não estava envolvido com nenhum tipo de crime. Logo, logo, tudo foi esclarecido. Era um boato, era uma fake news. Eis que não havia nenhum tráfico de órgãos, não havia nenhuma história de qualquer criança sumida ou sequestrada. Ou seja, ninguém estava sequestrando ninguém porque ninguém reclamou que alguém havia sido sequestrado. Era uma fake news que levou à morte de 2 pessoas e à condenação por homicídio de outras 4 pessoas que até hoje estão presas. Os familiares de Ricardo e Alberto, em um número de 30 pessoas, alguns dias depois voltaram àquela cidade e lá na igreja local fizeram então um culto pela vida daqueles 2 que morreram inocentemente. Pediram que o pároco da cidade abençoasse 2 cruzes de metal levado pelos familiares, e eles foram lá e colocaram as cruzes na escada onde Alberto e Ricardo foram queimados vivos. A mãe de Ricardo disse: esta cruz ficará aqui para que esta cidade veja a injustiça e o erro que cometeram. Isso aconteceu na cidade de Acatán, lá no México. Mas a verdade é que a mentira rodeia as redes sociais em todo o mundo. As fake news tomaram conta das notícias a ponto de abafar as notícias verdadeiras. Eu queria ler para vocês o que Paulo na Bíblia escreveu na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, no verso 25, ele diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. A vontade de Deus é sempre a verdade. A mentira, ela escraviza, ela leva à morte. É a verdade que liberta. Logo, quando nós nos depararmos com notícias nas redes sociais, antes de compartilhar, antes de comentar, antes de curtir, colocar um coraçãozinho, verifique se essa notícia é verdadeira. Há uma grande possibilidade de você compartilhar algo que é falso, que foi o que foi feito naquela cidade em Acatán. As pessoas morreram porque umas
compartilharam as mentiras dos outros. De forma inocente, achando que estavam falando a verdade, falaram mentiras. Fica para nós essa lembrança no sentido de investigar tudo o que é colocado nas redes sociais. Assim como as redes sociais podem nos trazer muitas e muitas notícias boas, podem nos trazer notícias falsas. E cabe a nós essa investigação. É fácil hoje procurar. Coloque a notícia, peça mais informações, vá em outros sites, em outros jornais, tente comparar. Você logo vai descobrir se é verdade ou se é mentira. Mas na dúvida, não compartilhe. Uma boa semana a todos.